que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 03, dia 3 de fevereiro de 2024. Isto é adultério, porque a mulher está biblicamente comprometida a ter a união sexual apenas com o homem enquanto ele viver. Mas, em vez disso, ela está tendo a união sexual com outro homem. É por isso que é apropriado referir-se ao segundo casamento como adultério, ou vivendo em adultério, tal como aconteceria se ela vivesse com ele, mas não fosse casada com ele. Colossenses 3, 5 a 7. Mateus 19, 3, 9. Que razão é dada pela qual o novo casamento é proibido e por que é chamado de adultério? Porque Deus declarou que o homem e a mulher deveriam unir-se um ao outro. Ele se junta a eles, testemunhando sua aliança de casamento e cumprindo-os. Ele proíbe quem muda de ideia e diz que nenhum homem pode separar seu casamento. Assim, se o homem repudia a sua esposa e se casa com outra, o segundo casamento é adultério, porque ele está tendo a união sexual com uma segunda esposa, enquanto Deus o mantém obrigado ao seu pacto de ter a união sexual apenas com a sua primeira esposa. Observe novamente os termos casar e divórcio, ou dispensar, e também marido e esposa. Conforme usados aqui e em outros lugares, referem-se ao relacionamento conforme visto pela sociedade e pela lei do país. No primeiro casamento, tanto Deus como a sociedade reconhecem que existe um compromisso matrimonial entre o homem e a mulher. Ambos são casados aos olhos da sociedade e unidos, ligados aos olhos de Deus. A sociedade e o direito civil podem então conceder-lhes o divórcio, não por fornicação, e eles podem casar novamente. A sociedade e a lei civil consideram-nos então livres do primeiro casamento e celebrados um segundo. E a Bíblia chama isso divorciados, repudiados e casados novamente. Mas, embora Deus use esses termos como a sociedade o faz, ele não reconhece o divórcio como um fim válido para o compromisso da aliança que ele reconheceu no primeiro casamento. Deus ainda os considera ligados ou unidos ou responsabilizados pelo compromisso do primeiro casamento. Versículo 6. Há uma distinção definida entre o compromisso da aliança, vínculo, que Deus reconhece, e o divórcio e o casamento, que a lei civil reconhece. Marcos 6, 17 e 18. Novamente, o segundo casamento é adultério, porque a pessoa ainda está unida aos olhos de Deus ao seu primeiro cônjuge, mas esta tendo uma relação sexual com o segundo cônjuge. Isto é adultério, e continuará sendo adultério toda vez que eles tiverem relação sexual, porque Deus ainda os uniu ao primeiro cônjuge, e ele não separará esse vínculo. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Isto explica porque, se uma mulher se divorciar do marido, ela ainda não tem o direito de casar novamente. Ela pode se divorciar aos olhos da lei civil, e Deus chama isso de divórcio, e diz que agora ela está solteira, mas isso não a liberta do seu vínculo ou obrigação de aliança com seu primeiro marido, visto que ela ainda está vinculada à sua primeira aliança matrimonial. A sua única escolha é reconciliar-se com o seu marido, aquele que Deus reconhece, ou então permanecer solteira. O relacionamento sexual fora do vínculo matrimonial bíblico constitui fornicação. Portanto, se a mulher se divorciar e casar novamente, esse segundo casamento, enquanto durar e enquanto o primeiro marido ainda estiver vivo,
constituirá adultério. Compreender esses princípios será vital para alcançar aplicações e respostas adequadas a outras questões que abordaremos. Observe que o adultério envolve um ato sexual. João 8,4, Hebreus 13,4, Provérbios 6, 20 e 35. Não é apenas o ato de divorciar-se e casar novamente que é adultério. C. Deus permite uma exceção à regra geral quando o cônjuge é culpado de fornicação. Esta exceção é claramente declarada em Mateus 19:9 e 5:32. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, guardando para a causa de fornicação. Mateus 5:32. A pergunta originalmente feita a Jesus dizia respeito ao motivo ou causa pela qual um homem pode se divorciar de sua esposa. No versículo 9, Jesus diz claramente que não há uma causa aceitável, exceto se o companheiro for culpado de fornicação. Ao contrário da lei mosaica, onde Jesus admite o divórcio e o novo casamento tolerados por outras causas, o ensino de Jesus permite uma e apenas uma causa. Observe que o único a quem é concedido o direito de se divorciar e casar novamente sem ser culpado de pecado é aquele contra quem seu companheiro cometeu fornicação. O que é fornicação? Definições: relações sexuais ilícitas em geral, todo tipo de relação sexual ilegal. Fornicação inclui qualquer forma de relação sexual com qualquer pessoa que não seja o cônjuge bíblico, independentemente dessa pessoa ser do sexo oposto ou do mesmo sexo. Observem passagens que implicam o significado. 1 Coríntios 7, 2, 5. Para evitar a fornicação, deve satisfazer o desejo sexual com e somente com sua própria esposa ou seu próprio marido. Nosso próprio companheiro de casamento é o único que tem poder sobre o nosso corpo. Se satisfazermos este desejo com qualquer outra pessoa, a passagem diz que seria fornicação, seja com alguém com quem não somos casados, com o marido ou esposa de outra pessoa ou com outra pessoa do mesmo sexo. Isto é homossexualidade. Veja também Hebreus 13:4, Judas 7. Sodoma e Gomorra entregaram-se à fornicação, mas Gênesis 19 mostra que isso se refere à homossexualidade. Os homens queriam deitar-se com homens, não com mulheres, e ir atrás de carne estranha. Tem o significado de até mesmo ir atrás. Portanto, a homossexualidade é uma forma de fornicação e seria uma base bíblica para o companheiro obter o divórcio e se casar novamente. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado neste estudo. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, o teu amor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.